A população das periferias representa, segundo dados do IBGE de 2011, 11,4 milhões de brasileiros. Isso equivale ao quinto estado do Brasil em número de habitantes. Neste contexto, se percebe a falta de estrutura e a deficiência de acesso a elementos básicos, como saúde, segurança e educação. Muitas vezes, o Estado não dá suporte a essas necessidades e outras forças e instituições acabam agindo. Moro no bairro Camaquã. O bairro Bimberta é mais periférico. Rio Branco é mais central. Eu moro na Zona Sul, no bairro Tristeza. Moro no bairro Cristal. Eu moro no bairro Santo Onofre, em Viamão. Mais central, é aqui no bairro Santana. Eu acredito que ambos estão sendo desassistidos, né? O governo trata, vamos dizer que o pessoal que tem mais custo de vida diferente do que quem tem menos. Que hoje está muito na moda dizer a palavra gestor, não tão empreendedor também, não estão empreendendo nada. Deveriam procurar mais essas pessoas, não só na época da eleição, não só na época que eles precisam dos votos, eles precisam também do povo. Às vezes quem cuida da segurança de quem mora lá é os próprios traficantes, né? Não deixam outros entrar, roubo às vezes não são permitidos ou são punidos, né? Então tem uma legislação própria deles lá, né? Porque o governo não bota segurança nos bairros, não botam policiais. Falta políticas públicas para dar assistência para essas pessoas também, sabe? Não apenas botar muitas viaturas lá, que eu acho que a gente sabe que a maneira policial de agir costuma ser violenta, então capaz de gerar mais violência ainda, sabe? Eu acho que tem que focar na educação. Se tiver uma educação boa, não vai ter tantas crianças indo para o tráfico, né? Pelo menos começando a visitar pessoalmente quem coordena, quem manda, quem tem algum poder de fazer alguma coisa e ver o que está acontecendo. Eu acredito que deva ter muita coisa em jogo, sabe? Coisa que acho que a gente, por ser de bairros mais centrais, não sabe como é que é, sabe? Não sabe essa vivência, não sabe realmente o que acontece. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com a estudante de Direito da URGS, Desirê Rodrigues da Rosa. Ela foi ganhadora do Prêmio Destaque do CNPq, com uma pesquisa sobre como a lacuna deixada pelo Estado dá margem à naturalização e fomento dos crimes nas periferias. Confira! Primeiro, quero te agradecer por ter aceito o nosso convite de participar do nosso programa Pesquisa em Pauta. E vou começar te perguntando como surgiu o teu interesse por se tornar pesquisadora? Bem, eu ingressei num grupo de pesquisa do CNPq já no primeiro semestre da faculdade. No segundo semestre eu me tornei bolsista de iniciação científica. Por conseguinte, eu era obrigada a apresentar no SIC, né? É um requisito do CNPq. E a partir das temáticas levantadas pelo grupo de pesquisa foi surgindo esse meu interesse quanto aos direitos das áreas da sociedade que têm mais vulnerabilidade socioeconômica. Eu desenvolvi o meu primeiro tema de pesquisa no SIC de 2014, que versava sobre racismo e violência constitucional. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, que eu apresentei a pesquisa que veio a ser vencedora, né, no ano de 2015, que é sobre o direito das favelas e como o Estado também tem a sua cota de responsabilidade sobre isso. Aproveitando, como surgiu esse teu interesse por questões sociais? Tanto a tua pesquisa premiada quanto outros trabalhos desenvolvidos por ti abordam esse assunto. Como é que surgiu ele? Desde que eu entrei na faculdade de Direito, eu senti que tudo aquilo que nós aprendíamos em sala de aula era realmente muito diferente da verdadeira realidade do Brasil. Isso ficou ainda mais acentuado quando eu comecei a conhecer mais a cidade do Rio de Janeiro, que tem uma pobreza muito mais escancarada do que na cidade de Porto Alegre. E aquilo começou a me instigar, porque eu via que existiam duas realidades totalmente paralelas. Aquilo que acontece dentro das favelas não se aplica a nenhuma das realidades aprendidas pelos alunos de direito. Então eu quis saber como se dava essa normatividade dentro dessa área.
Tu ganhaste o prêmio Destaque de Iniciação Científica do CNPq e também o prêmio Jovem Pesquisador do Salão URGS do ano passado. Qual a importância de receber essas premiações e de ter teu trabalho reconhecido? Eu ainda não consigo mensurar muito bem o que isso significa. Agora, né, completando um ano do SIC 2015, a minha vida mudou completamente. E eu estava, à época, no 5º semestre da graduação. Agora eu já tenho uma bolsa de mestrado encaminhada, eu estou fazendo 2 semestres para conseguir me formar um semestre antes do previsto. Eu estou tendo contato com professores do Brasil e do exterior que se interessaram pelo meu tema de pesquisa. Eu consegui publicar um artigo pela revista da pós-graduação da Faculdade de Direito da URGS, o que é um passo muito grande para alguém que está recém na graduação. Fora que eu realmente tenho uma paixão muito grande pelo meu tema de pesquisa. Então, para mim, é um sonho sendo realizado poder transcender essa barreira URGS, né, e poder estar levando esse meu tema de pesquisa para além mar, vamos assim dizer. Falando um pouco sobre o seu tema de pesquisa, que tu ganhaste o prêmio do CNPq e também do Jovem Pesquisador aqui na URGS. Tu pesquisa sobre a lacuna que o Estado deixa nessas regiões periféricas, acaba naturalizando e até, de certa forma, fomentando o crime nessas regiões. Por que tu escolheu esse tema para abordar e como é que tu desenvolveu essa pesquisa? O meu caso base de pesquisa é o caso do traficante Xande, que foi morto aqui em Porto Alegre por traficantes rivais e recebeu uma homenagem póstuma da comunidade onde ele atuava. É uma pintura de 15 metros de altura. Quando foi determinada a retirada dessa pintura, a comunidade negou-se a fazer isso, alegando que aquilo se tratava apenas de uma homenagem ao grande feitor da comunidade. Por isso que na minha pesquisa eu faço um levantamento histórico do que leva essas regiões a se reorganizarem por serem, em grande maioria, um refúgio de pessoas de baixa renda, muitas pessoas negras. No eixo Rio-São Paulo também há muitas pessoas vindas do Nordeste. Elas sempre foram tratadas com uma certa discriminação. Ademais, essas pessoas têm casas que não estão devidamente regularizadas. Isso tudo as levaram a ter um certo receio da atividade estatal. Sem falar na questão da violência policial, que é muito forte, em que ainda pouco se fala. Existe atualmente uma campanha da Anistia Internacional, que é a campanha do Jovem Negro Vivo, que denuncia que hoje em dia existe um genocídio da juventude negra, principalmente nessas favelas. E mesmo assim, mesmo com números alarmantes, isso é pouco divulgado. Todos esses fatores levam as favelas a se distanciarem da atividade estatal, acima de tudo pelo medo. O que é muito preocupante, não só pela questão social, mas também por uma questão de segurança pública, uma vez que se essas pessoas precisam se reorganizar, e com o que eu levanto no meu artigo, é que essa reorganização é comandada por traficantes, seguindo essa mesma linha lógica, segundo dados do IBGE, a população das favelas pode vir a ser 25% da população brasileira até 2020 ou 2030. Existem milhões e milhões de pessoas daqui a alguns anos que vão estar sob o comando do tráfico e entendendo aquilo como naturalidade e não podendo escolher pela via estatal por medo. Por isso que eu acho urgente a questão de nós darmos mais visibilidade para a população das favelas e sim, não apenas tentando retirar os traficantes dessas regiões, e sim tentando reaproximar toda essa comunidade do poder estatal, tentando recuperar a confiança que foi perdida. Vou te dar a explanação. PM aqui no morro é inimigo. É alemão. Ninguém aqui tá de cara. Cala a boca, não terminei não. Quem que tu acha que garante a paz aqui? São os PM? Responde, caralho. É o comando. É o comando, irmão. E o comando é nós. E eu sou o frente, tá ligado? Pra ficar aqui tem que fechar com nós. Moradores de periferias muitas vezes sofrem preconceitos. Como a história e até mesmo a forma como esses locais foram sendo colonizados, tomando esse espaço por esses moradores, acaba contribuindo para esses preconceitos que são formados na sociedade. A formação das favelas, inicialmente,
ainda se dava em regiões mais centrais, mas que à época não eram, né? Com a crescente urbanização das grandes cidades, essas pessoas vêm cada vez sendo mais afastadas. Por exemplo, em Porto Alegre, se você trabalha no centro e mora num bairro nobre como Moinhos, você consegue ir de uma área a outra sem se deparar com essa pobreza. Toda essa exclusão, né, do poder público, até mesmo que a gente viu agora nos períodos de Copa e desses grandes jogos, de tentar retirar essas pessoas das suas áreas iniciais para realocá-las em pontos mais distantes da cidade, tentando distanciar essas pessoas cada vez mais dos centros, reproduzindo preconceitos. Na tua pesquisa, como tu percebes a forma como as comunidades enxergam a polícia e que consequências traz isso, tanto na forma como eles enxergam a polícia e, consequentemente, o Estado? A questão da polícia em si, ainda que eu acho que a gente sempre tem que ter um cuidado na hora de generalizar, né? Não é a polícia como um todo que é errada, corrupta ou violenta, mas existem alguns agentes dessa instituição que acabam por tomar essas atitudes e sujam o nome de uma corporação toda. Infelizmente, em Porto Alegre, a gente não tem dados sólidos como existem no Rio de Janeiro quanto à violência policial. Mas, sem sombra de dúvidas, a partir do momento que tu és realocado da tua casa para ir para uma área mais distante, a partir do momento que tu tem medo de recorrer ao Estado porque tu moras numa área que não tem regularização, em função de um grande evento que será sediado na cidade e que provavelmente tu ao menos terás condição, né, econômica de participar, ou que tu sofre preconceitos desde pequeno por morar numa região menos abastada, por na tua área de convivência não haver escolas de qualidade, saúde de qualidade, tudo isso vai sim afastando as pessoas do Estado. Se tu pegares o artigo 5º da Constituição Federal, que declara que todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação, todos têm direito à moradia, por óbvio, tu vais ver que aquilo não se aplica à realidade das favelas. Então é por isso que essas pessoas não se sentem parte integrante daquilo que o Estado propõe, uma vez que tudo aquilo que é determinado, né, nas leis não acontece na realidade delas. Outro ponto que é muito debatido por Bourdieu no livro dele é que o direito em si, para os que não são acadêmicos, né, do direito, para os que não são juristas, é muito assustador, né? Toda a linguagem jurídica que é utilizada, além do valor que é necessário para tu ingressares com o processo judicial, em audiência, tu não poder falar diretamente com o juiz, na maioria das vezes, ter que ser representado por um advogado. Todas essas questões vão afastando as pessoas do Estado. E como qualquer outra organização social, elas precisam de alguma forma para solucionar as suas lides diárias. E quem vai acabar fazendo isso? Infelizmente, o poder dos traficantes, porque eles conseguem resolver as lides da comunidade sem ter que chamar a polícia. Em casos como o Ney, que foi um traficante muito famoso na Rocinha, o Xande aqui em Porto Alegre, ou então o Pablo Escobar, que foi um dos maiores narcotraficantes da América Latina, todos eles tinham uma relação muito próxima com a comunidade. E era isso que fortalecia o seu poder. Pode ser uma dessas a razão da falência das UPPs, porque as comunidades, simplesmente por esse aparato militar, e unicamente militar que foi fornecido pelo Estado nessas áreas, não é o suficiente para reconquistar essa confiança que foi perdida ao longo de dezenas e dezenas de anos por falhas estatais. Hã? Carlão, o remédio que você tem me arrumado tem me ajudado muito, sabe? Essa dor de cabeça que não me larga. Outra caixa pra ela aí, aqui, ó. Obrigado, hein? Já é. Próximo. A própria imagem do juiz, do advogado, ele acaba se distanciando dessa realidade. E como tu falaste também, a forma como a linguagem que é trabalhada no direito também acaba se afastando dessas comunidades. Como o direito pode se aproximar dessa população? Felizmente, o direito brasileiro vem tentando se adequar um pouco mais a essas comunidades. Uma iniciativa
que já vem a longa data é a Defensoria Pública, em que aquelas pessoas que não têm condições de procurar um advogado podem procurar a defensoria e têm por direito um defensor que irá atuar em seu nome. Também existem os JEFs, que são juizados especiais, que em causas que têm um valor inferior a 40 salários mínimos, podem ser ingressadas pela própria pessoa, sem a necessidade de um advogado. Basta ir até o fórum mais próximo da sua casa e ingressar com a ação. São pequenas medidas, né, que o judiciário vem tomando, mas que creio e espero que a longo prazo acabem aproximando a população mais carente do judiciário. Mas ressalto que o judiciário não é sinônimo de Estado, né? Ainda que o judiciário venha tomando essas medidas, o Estado, a polícia, a administração pública também devem tomar medidas alternativas a fim de reaproximar essas pessoas. Na sua opinião, como a tua pesquisa pode ajudar e contribuir na discussão sobre esse assunto? Eu acho que pelo simples fato de nós estarmos aqui hoje debatendo uma realidade que há pouco tempo não era citada, principalmente em um meio acadêmico, já é um grande passo. Eu me sinto muito feliz por poder estar levando o prisma dessas pessoas, é isso que eu tento fazer na minha pesquisa. Acho que o grande diferencial do meu trabalho foi eu não tentar impor a visão jurídica sobre essa questão, e sim trazer o que essas pessoas pensam, por quais dificuldades elas passam e o que elas esperam de um Estado, que não é nem um pouco diferente do que nós todos esperamos, né? Todos querem segurança, todos querem saúde, e eles também. Então, eu acho que trazer essa temática para o espaço acadêmico já é muito enriquecedor. No Salão URGS desse ano, o tema é a paz no plural. Na tua opinião, qual é a paz que a gente precisa hoje? O primeiro passo em tempos difíceis como os que nós vivenciamos hoje é o respeito pela identidade do outro, pela cultura do outro, pela escolha sexual do outro. E é a única forma de nós tentarmos conviver com um pouco mais de paz. Quando eu falo do direito das favelas, ainda que essa não seja a minha realidade, eu não desejo que um ambiente como a favela da Rocinha venha a ser um ambiente como Copacabana. As pessoas que lá vivem têm as suas características, têm os seus gostos, isso é lindo, isso é respeitável, isso é louvável. Então, direitos fundamentais para todos, que todos nós consigamos respeitar o outro, a diferença do outro, a peculiaridade, e ainda assim termos um patamar mínimo, né, para que todas as pessoas possam viver em harmonia. Tu gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente não falou na nossa entrevista? Eu recebi o Prêmio de Destaque Nacional de Iniciação Científica do CNPq em Porto Seguro, na reunião anual da Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência. Foi um evento único, eu tive a oportunidade de conhecer pesquisadores do Brasil inteiro, pessoas maravilhosas que acrescentaram muito à minha pesquisa. Essa semana, nossa semana acadêmica, né, que para muitas pessoas é só uma semana de descanso, é um diferencial enorme. Eu conheci pessoas de Rondônia, de Recife, do Acre, e elas me relatavam a dificuldade que elas enfrentam para estudar no ensino superior. A falta de professores, a falta de pós-graduação, a falta de incentivo à pesquisa, a falta de incentivo à extensão. E nós temos tudo isso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aproveitem ao máximo tudo que a universidade tem para oferecer. Aproveitem, suguem os professores, a estrutura, para elaborar um conhecimento que seja transformador, não só para vocês, mas também para toda a comunidade acadêmica, e para a gente poder exteriorizar tudo que é aprendido aqui e mudar esse mundo que está precisando da ajuda e de uma geração forte, consciente, bem fundamentada para lutar pelos seus ideais. Agradecemos a tua presença no Pesquisa em Pauta e parabéns por todos os teus prêmios e pelo teu trabalho. Ok, então obrigada. Eu que agradeço.